Caquetismo espiritual. O que é o caquetismo? No sentido espiritual, é uma metáfora que desperta a expressão de um estado de fragilidade, de decadência, de derrotada humana. Na verdade, no âmbito biológico, médico, o caquetismo é aquela pessoa que está couro e osso, está já no estado de inanição, preste a morrer. Assim como as pessoas biologicamente podem passar por esse processo, espiritualmente temos visto muitos zumbis andando por aí, dizendo que estão vivos, mas na verdade estão mortos espirituais. O livro de Apocalipse é bem enfático quando fala sobre isso, quando traz essa narrativa: vivo estou, mas a realidade, você está morto diante de Deus. Então a humanidade está vivendo este dilema. Muitos trabalham, prosperam, comem, bebem, vai de um lado para o outro naquela alegria. Mas a realidade é que estão mortos, estão caquéticos diante de Deus. No âmbito biológico, quando a pessoa tem a questão de ficar caquética, é quando não come, quando não bebe nada, aí começa ali entrar no estado de inanição, como já falei, fica só pele e osso. Mas talvez você diga: olha, Robson, você está sendo até extravagante na sua colocação, a coisa não é bem assim. Porém, nós falamos embasado na Bíblia Sagrada, mostrando a realidade da vida humana na face da terra. Vamos ver se isso tem fundamento que nós estamos apregoando neste momento. O livro de Amós, capítulo 8, digo melhor, versículos 11 e 12. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome e sede sobre a terra, não fome e sede de comida e de água, mas de ouvir a minha palavra. Irão errantes de um mar para o outro, e de um lado para outro, do oriente ao ocidente, e correrão por todas as partes, buscando a palavra do Senhor, mas não acharão. E simplesmente, depois de muitos anos dessa profecia de Amós, aconteceu, de certa forma, com Israel, e hoje temos visto acontecer dentro do contexto atual, em que muito se fala sobre Deus, existem muitas religiões, especialmente o cristianismo. Quantas igrejas dizem ser cristãs, dizem ser evangélicas, mas na realidade é um reduto para enriquecer falsos pastores e falsos mestres. Apenas um pequeno grupo é beneficiado financeiramente, e a maioria, um número esmagador de pessoas trabalha para esse tipo de vagabundo, esse tipo de vagabundagem, chamando neocristianismo, novo cristianismo. Não são todas as igrejas evangélicas, mas podemos apontar uma grande parte, e por que não dizer a maioria, já que todos os dias vai surgir uma nova igreja, vai surgir novos pastores que nunca foram chamados, que nunca foram separados, que nunca estudaram o mínimo da teologia básica, pastoral, ministerial, e estão por aí. E dentro dessa conjuntura de erro, de falta de discernimento, de compreensão, as pessoas semanalmente frequentam igreja, frequentam outra igreja, e não sabem o que querem, nem sabem o que faz. Enquanto outros, fora do cristianismo, ficam buscando meditação, ficam buscando coisas, rezas, preces e outros artefatos humanos para suprir a sua necessidade, a sua fome e a sua sede de Deus, porque o seu espírito está magro, está seco. Isso é uma metáfora, uma maneira simbólica de falar, precisando de Deus, precisando da palavra do Senhor que gera vida e vida com abundância.
E a Bíblia diz: em dias em que enviarei fome e sede, não de comida nem de água, mas da minha palavra. E hoje nós vemos isso, hoje nós observamos, porque qualquer prostituto, qualquer cachaceiro, qualquer mulher espírita profana está por aí recebendo títulos honorários de autoridade eclesiástica, tentando pregar um evangelho forjado, um evangelho mentiroso, e as pessoas em decadência. Nós estamos vendo aí a decadência na face da terra, a decadência na sociedade, que acredita que vai tudo bem, mas diariamente estupro, pedofilia, roubo, drogas, traições dentro da conjugalidade humana, doenças inexplicáveis, como falamos aqui no início, pessoas sofrendo de todos os tipos de pavores, de terrores noturnos. Mas o maior problema espiritual da humanidade é que as pessoas estão abandonando os mandamentos de Deus para seguir mandamentos de homem. Hoje, com certeza, muitos cultos evangélicos serão processados pelo mundo afora. E se eu chegasse aqui e convidasse certamente 1 milhão de pessoas, ou talvez 100, 200 ou 1000 fossem a esses cultos. Mas se eu dissesse aqui que iria haver qualquer evento, especialmente religioso, vem aqui, traga aí o que você quiser, traga um pedaço de madeira, traga um pedaço de pedra, vamos andar por essa cidade em alto bom som. Certamente muitas pessoas seguiriam, porque são coisas que formem dos ditames, dos padrões espirituais que Deus tem proposto no último dia. Porque basta simplesmente obedecer a palavra de Deus, basta simplesmente olhar, testificar com o que está na Bíblia Sagrada. Mas quando as pessoas fogem do padrão espiritual, começam a desobedecer o Senhor, vem o que é inanição, digo melhor, espiritual, inanição, atrofia, o aleijo espiritual. A gente, olhando uma pessoa que tem o seu perfil, apenas um pequeno exemplo, uma pessoa que tem um corpo perfeito, um ser humano é muito bonito, mas quando o ser humano tem qualquer aleijo, não fica bonito. Não estou sendo intolerante, estou dizendo que é uma realidade, a gente procura nem olhar. Por quê? Porque determinado membro atrofiou, aleijou. E as próprias pessoas têm tristeza com isso. Isso é normal, isso é natural. Não estou falando dos deficientes, nem das deficiências físicas. Estou dando um exemplo. Da mesma sorte no âmbito espiritual, quando a pessoa anda fora do evangelho, quando a pessoa anda na prática delituosa da idolatria, torna-se uma pessoa não bem vista, não observável diante de Deus. Embora Deus tenha misericórdia de todas as pessoas, não importa a raça, cor, padrão social, se é aleijado, se é, seja o que for, o que Deus se interessa é pelo tamanho do arrependimento. Mas os pecadores vão ficando fracos, famintos e sedentos de Deus, defiando dioturnamente, e muitas vezes não percebe. E quando desperta, ou quando percebe, é tarde demais, tem chegado a hora e o dia da morte. E a Bíblia em Hebreus 9, 27 é bem clara quando diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, quando chega esse padrão de morte, não tem coitado, não tem perdoe, não tem culto, não tem nenhuma liturgia, não tem nenhuma reverência, não adianta apelação. Porque quando seguir a juízo, não tem mais como tirar do lugar de sofrimento. Porque quem não se alimenta da palavra de Deus, quem não se alimenta do evangelho, vai morrer, vai definhar diante de Deus e diante dos homens. Aí talvez você diga: ô pregador, e o que é alimentação espiritual?
E o que é comer e beber das coisas de Deus? Vamos ver à luz da Bíblia. No Evangelho de João, segundo João capítulo 6, versículo 35, que diz o seguinte: disse Jesus: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Compreendeu? Não existe outro versículo, meu amado. Não existe nenhum texto bíblico, seja em qual for a Bíblia. Bíblia séria, Bíblia cristã. Não importa se tua Bíblia é de evangélico, que tem os 66 livros. Não importa que a tua Bíblia seja católica, que tem aqueles livros apócrifos, 72 livros. Eu estou falando da Bíblia na sua essência, ou com 66 ou com 72 livros. Ambas não tem nenhum versículo dizendo que outra criatura, que outro ser angelical, que outro santo tenha condição de dizer: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e também nunca terá sede das coisas espirituais. Por quê? Porque na área espiritual, na área da salvação, só Jesus é que satisfaz, só Jesus é que tem condição de justificar o homem. Mas você está se decepcionando, porque a sua fidelidade não é a Deus. Você está atrofiado, você está caquético, você está pelioso na área espiritual, porque você não está servindo a Deus. Quem está no estado de fome, de inanição, não tem força para trabalhar, não tem força para caminhar, até mesmo para se alimentar, muitas vezes nem consegue. E no âmbito espiritual, quem está nesse estado não tem força para orar, não tem força para se consagrar, para pedir, para agradecer, para ler a Bíblia. Mas é momento do despertamento, é momento de renovação diante de Deus. O problema é que você tem confiado demais nos seus falsos amigos, que diz que tudo é bom, que você tem que ter liberdade, quando não existe nenhuma liberdade na esfera humana. Existe libertinagem, existe anarquia. Você confia demais nos políticos, achando que eles vão mudar a nação, que as coisas, um momento vai alavancar, vai decolar o país, o mundo vai melhorar. Você tem confiado demais nas religiões do mundo, nas religiões fora do Evangelho. Mas os seus amigos são limitados, vai ensinar você a errar, vai ensinar você a pecar, nunca vai levar você à presença de Deus. Quanto aos políticos, são os parasitas da sociedade, os sanguessugas maliciosos, que só buscam benefício para ele e para as suas famílias. E as falsas religiões também funcionam como um parasita espiritual, destruindo a tua vida, a tua sociedade, a tua família. Porque não tem o mínimo de interesse na tua salvação, no teu bem-estar. Todas essas três classes que falei, sobre os falsos amigos que só te levam para o caminho da bebedeira, da perversidade do coração humano, sobre os políticos, sobre as falsas religiões, todos eles exigem sacrifício de você para com ele, exigem ofertas de você para com ele, exigem fidelidade de você para com ele. Eu nunca vi nenhuma dessas classes mandando você ser fiel a Deus, mandando você mudar de vida, oferecendo alguma coisa a você.
Pelo contrário, ele quer a sua fidelidade, ele quer o seu escravagismo, ele quer você preso na ignorância, para tirar proveito eles. Mas vimos aqui que tem um que chegou e disse: eu sou o pão da vida, e quem provar de mim não terá fome, não terá sede. Esse é o Deus fiel. Essa é a proposta de Deus para com o homem. Ele oferece, ele apresenta. Ele oferece e ele dá. Veja como esse Deus é magnânimo. Do livro de Salmos, capítulo 34, versículo 10, diz o seguinte, mostrando a natureza. Os filhos dos leões necessitados estão com fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Você pode observar na casa do crente, por mais pobre, por mais humilde que ele seja, se você chegar na hora do almoço, na hora da janta, na hora do café, o que ele tiver, ele compartilha com você, ele tem aquele prazer. Você vai sentar na mesa, porque a Bíblia diz que nada eles têm falta. Mas se você chegar por essas casas aí afora, o pessoal nem lhe recebe. O pessoal manda você ficar no terraço, nem na sala entra. Depois que termina a refeição, depois de um bom tempo, de um bom chá de cadeira, ele vai até você. Mas os que servem a Deus de nada tem falta. Esse é o diferencial entre o servo de Deus e os ímpios. É que os que servem a Deus não têm fome espiritual, nem têm fome material. Davi disse: olha, fui moço e agora estou velho, nunca vi o filho do justo mendigar o pão, nem sentir fome. Os fiéis às religiões profanas só repete o que ouve dos seus líderes, sem questionar. Observa bem, as pessoas que são fiéis às religiões profanas, que diz que tem Cristo e não tem, só repete o que o chefe, o líder, o pastor, a liderança diz. Não questiona nada. Enquanto os seus líderes em silêncio sabem que isso não tem nada a ver, bota você para ser bobão. Antigamente, quando não tinha tanto meio de comunicação, não tinha tanto telefone celular e batendo foto, aí dizia mesmo assim: ah, na Semana Santa, fulano matou uma galinha, arrancou a cabeça, ela saiu viva, ninguém mais achou. Ah, botou uma carne na semana. Alguns cristãos guardam a Semana Santa com peixe. Isso não é uma crítica nem uma intolerância. Estou contando a questão que acontece com muitos. Ah, botou uma carne no fogo e a carne começou a sangrar. Mas nunca disseram o nome da pessoa, nem a localidade. Olha, fulano de outra terra, de outra cidade. De um sítio aí aconteceu isso. Bateu na cabeça do boi e o boi foi embora, vivo. Estourou todo dia, ele não morreu. Existia, por quê? Porque os líderes mandavam fazer certas coisas e eles sabiam. O pessoal obedecia. E eles em silêncio sabiam que era certo e errado. Mas hoje é diferente. Hoje, se disser que o bicho... tem uma filmagem aqui, mostra. Apesar de que hoje já tem só do IA, né, da inteligência artificial, que as pessoas filmam um bocado de coisa de mentira e colocam no ar. Mas voltando aqui ao nosso pensamento. Quem segue a Jesus é suprido fisicamente, é suprido espiritualmente. Não sei de onde vem, não sei quem manda, sei que Deus determina. Eu sou testemunha ocular disso. Eu vou contar um pequeno exemplo. Há poucos dias, uma das nossas máquinas começou com um problema dos nossos computadores. A tela pequena, eu já com muita dificuldade. Eu disse: ah, Jesus, preciso de uma tela maior. Não existia nenhuma possibilidade. Preciso de uma tela maior. Isso aqui está
não está bom não, ajuda aí teu servo a trabalhar. Se passaram-se 4 dias e o computador maior chegou, mandaram comprar. Então são coisas que talvez você não valorize, talvez você não dê definição. Isso não é coincidência. Eu pedi sem muita perspectiva, sem muita esperança. E assim todo crente dioturnamente tem as suas experiências. Mas quem não tem negócio com Deus não tem experiência. Quem não tem negócio com Deus não é atendido. Vamos ver. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque esse é do Pai, e o Pai o reservou, o selecionou, não é? O selou. Porque aqui a Bíblia diz, ó, não se preocupe em trabalhar para ver, não está mandando ninguém ser negligente. Porque tem pessoas preocupadas demais com a vida terrena, preocupadas demais em trabalhar. Eu olho quantas pessoas ao longo da minha vida dedicaram-se à empresa. Eu vi muitos. Era de dia e de noite, juntando milhões e enriquecendo os outros, enriquecendo até a cidade. Hoje estão aonde? No hospital, outros em sanatórios, outros em casinha de velhos, outros numa cadeira de balanço. Quantos prefeituráveis passaram nessa cidade, deram a sua contribuição, hoje não são nem reconhecidos, ninguém dá o mínimo valor. Quantas e quantas autoridades, pessoas que trouxeram bem, deram a vida, deram o sangue, e hoje não ninguém dá a mínima. Então a Bíblia diz, não fique preocupado em trabalhar pelas coisas que perecem, mas pelas coisas que permanecem. Não é porque o crente no seu trabalho, no seu sono, na sua casa, no seu lazer, glorifica a Deus todo o tempo. Procurai as coisas que permanecem, que o Filho de Deus, Jesus, nos deu. Ainda há pouco nós vimos ele dizendo que era o pão de vida, da vida. Então, independentemente de ser crente, evangélico ou não, as pessoas precisam de Deus. As pessoas precisam de uma renovação. As pessoas precisam de ter motivações espirituais, e para ter motivações tem que ter reação. É aquela velha regra, toda ação provoca uma reação. Bateu, levou, joga para cima, a pedra vai descer. Também no âmbito espiritual, você fala com Deus e Deus lhe dá a resposta. Você fala com Deus e sente a alegria espiritual. Você fala com Jesus e sente a sua alma e seu espírito sendo alimentado. Porque com essa aí que você está falando e não tem resposta, você está pedindo e não está falando ao seu coração. Porque se o pecador, se o ímpio disser que falou com imagem de escultura e ela lhe respondeu no coração, ele está mentindo para você, viu? Agora, quando você fala com Deus, você sente algo diferente. Você sente uma alegria espiritual. Não é emoção, é alegria espiritual. Talvez você diga, ah, pastor, mas eu tenho fé. Eu não duvido. Eu não duvido de nada nem ninguém. No setor que eu trabalho, no âmbito que eu trabalho, fazendo análise comportamental, escuto muitas coisas. E tenho que guardar. Quem passou a experiência foi ele, foi ela, não fui eu. Muitas vezes sabendo que a pessoa está mentindo, mas eu tenho que guardar. Você fala, eu me senti muito bem. Eu digo, então tá bom. Ah, mas isso foi bom para mim. Eu digo, então tá bom. Não estou para questionar, condenar, julgar ninguém. Aí você diz, ah, pregador, mas eu tenho fé. Tem, você tem fé. Quem sou eu para julgar? Quem sou eu para questionar? Mas eu posso te dizer uma coisa.
A sua fé é patética. A fé que deixa de adorar a Deus. A fé que deixa de se alimentar da palavra de Deus. A fé que deixa de beber da palavra de Deus para buscar outras coisas, para se curvar as imagens de esculturas, é uma fé patética. É de emoção, é de pesar, é de terror, é de tragédia. Patetismo é isso. É o emocionalismo, é o terror, é o pesar humano. Então o que você está sentindo é emoção. Nesse caso, a ação não vai provocar uma reação. A ação de adorar a Deus vai ter uma reação de resposta, de libertação, de paz, de prosperidade. Mas a ação de buscar coisas, artefatos, relíquias, litígios religiosos, sincretismo, a mentira, dizer, é um pedaço da cruz, é um pedaço do pano, é um pedaço da chinela que João usou, não vai promover nada na sua vida. Isso é sincretismo. É querer consagrar, é querer beatificar, divinizar o material para promover coisas espirituais. Pedaço de cruz, pano, chinela, pedaço de retrato, resto de pão de vinho, não produz salvação. Mas Jesus Cristo produz salvação na sua vida. Por isso é que os ímpios, por isso que você está no caquetismo, está na inanição espiritual, sente fome espiritual, sente sede da palavra de Deus. Mas vamos terminar, porque a hora é chegada. João 7,38, disse Jesus: quem crê em mim, diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Me diga qual outro ser que tem essa capacidade. Me diga qual outro ser celestial que pode fazer fluir água viva, alegria do seu ventre. Ter fome e sede de Deus provoca na criatura humana um anseio pelas coisas divinas, a busca pelo significado pela vida. Você não entendeu o significado da sua vida porque você não está servindo a Deus. Você não compreendeu que está aqui com um propósito maior porque não serve a Deus. Talvez pense, eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou professor, eu sou um excelente motorista, eu sou um excelente agricultor, parabéns. Mas você já descobriu qual o propósito da sua vida, além da vida material? Fome e sede espiritual leva as pessoas a querer criar uma conexão com o Senhor. Você tem conexão com Deus? Você sente Deus na sua vida? Porque quem sente Deus na vida não precisa servir a outras coisas, não precisa se curvar aos deuses profanos criados por homens. Terminando, Salmo 107:9. Porque ele sacia o sedento, satisfaz plenamente ao faminto. Ele quem? Deus.